com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Meus queridos, conforme desde o início do culto temos aí trabalhado os nossos corações, como que estamos? Conforme esta pergunta que o profeta Eliseu manda ao seu discípulo Geazi perguntar àquela mãe, administrando talvez o dia mais doído da sua vida com a perda do seu filhinho, e ela responde: tudo bem. E é um grande desafio que a palavra de Deus, em diversos momentos, em diversos registros, como também no exemplo desta sunamita, esta mulher de Sunem, apresenta-nos que, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, mais adversas e doídas, com Deus nós podemos e devemos estar bem. Encontramos assim essa mulher, apesar dessa situação, de bem com a vida. E percebemos, meus queridos, alguns aspectos que nos mostra o seu exemplo para estar assim, conforme o versículo 9, 2 de Reis 4:9, quando ela diz do seu esposo sobre o profeta Eliseu, ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. A gente percebe nela uma sensibilidade, um discernimento, uma determinação para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Eliseu passava ali na sua cidade, em direção ao Monte Carmelo, conforme a gente lembra do grande milagre da vitória de Deus sobre os profetas de Baal através de Elias, e ali se tornou um local de meditação, de busca, de adoração ao Senhor. E Eliseu, nos seus retiros ao Monte Carmelo, passava ali e ela percebe nele uma pessoa diferente, uma pessoa séria com Deus, e ela não perde a oportunidade de trazer essa pessoa para próximo dela e do seu lar, a ponto de construir na sua casa um quarto, para que quando ali ele fosse e passasse, ele também tivesse um local para descansar e para estar ali melhor acomodado. E nos impressiona, meus queridos, a identificação que ela faz de Eliseu, conforme este versículo, quando ela fala dele como um santo homem de Deus. E é muito interessante, porque em Cristo Jesus é esta a nossa realidade. Somos pessoas, homens, mulheres, relacionados a esta vida, a este mundo, às complexidades, aos erros, às quedas, mas também, meus queridos, em Cristo nós somos santos de Deus. Somos separados por Deus e para Deus. E que desafio sabermos administrar essa situação de sermos a terra e ao mesmo tempo neste mundo sermos dos céus. E o grande desafio, porque principalmente esta posição de sermos de Deus, tantas vezes ela se enfraquece nas nossas vidas. E com certeza esses tempos que nós vivemos, a pressão, a influência, o peso sobre nós, nos faz estar muito mais focados na vida terrena, nas coisas visíveis, do que na nossa realidade de sermos pessoas santas de Deus. E esta, portanto, sensibilidade, esta percepção faz com que ela não perca a oportunidade de trazer Eliseu para mais próximo da sua casa e do seu lar.
E um grande desafio para nós, meus queridos, porque com certeza temos aquelas pessoas que nos levam para mais perto de Deus. E temos aquelas que nos afastam da presença de Deus. E a necessidade de termos esse discernimento, essa sabedoria, para sabermos aproveitar esses instrumentos de Deus, que nos ajudam a aproximarmos mais dele, da sua obra e dos seus benefícios. Mas, meus queridos, nós encontramos nesta sunamita, que nos apresenta aí uma vida positiva, uma vida frutífera, uma vida bem vivida, não somente tendo esta sensibilidade, esta determinação para as coisas espirituais, para a vida com Deus, mas também a percepção da realidade das coisas desta vida, porque ela enfrenta uma dor, talvez uma das maiores desse mundo, né? Quando da perda de um querido. De vez em quando eu paro para pensar nesse sentido, trabalhando o preparo, trabalhando a ajuda de Deus, pensando se a Kátia morrer primeiro que eu. Oh, glória. Vai ficar com inveja, não. Os meus filhos. A gente não gosta aí, de fato, a gente tem que pensar em viver, mas é uma realidade que acontece e que pode acontecer conosco. Espero que não. A minha grande expectativa é eu ir primeiro, espero que aconteça assim, mas nenhum de nós pode, considerando apenas a idade, a realidade dessa vida conforme a gente vê diariamente, muitas situações em que filhos vão primeiro, às vezes até crianças. E essa mulher vive essa situação e de uma forma também interessante. Por quê? Porque ela não tinha filhos, o seu esposo já era idoso, eles eram bem ricos, e a gente vê no texto que embora ela se apresenta, quando o profeta pergunta para ela: olha, eu posso fazer alguma coisa para ajudar você? Ela fala: não, eu estou numa boa, eu estou de bem com a vida, tá bom. Mas quando o discípulo olha, ela não tem filho, o esposo dela é velho, e o profeta então percebe uma necessidade, um sonho, uma bênção que, embora ela não expressasse, mas quando ele fala para ela: olha, daqui a um ano você vai estar comigo. E aquilo mexe tanto com ela que ela até expressa: olha, não mente para mim, não engana não. E a bênção vem, o milagre vem. Mas só que acontece que após alguns anos, o seu filho vai ajudar o pai lá na colheita, está muito quente, alguns acham que ele morreu de insolação. Esse menino tem uma dor de cabeça, o pai não percebe a seriedade, manda levá-lo para sua mãe, e a descrição também é interessante, que ele fica um bom tempo no colo da sua mãe e vem a morrer no colo da sua mãe. Imaginemos todo o processo, a intensidade, e ela como entender a situação. E é interessante, meus irmãos, porque Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, muitas coisas são mistérios para nós, e Ele permite, Ele às vezes até cria situações difíceis, adversas, que a gente não, mas são mistérios para nós, e o grande desafio é como enfrentá-los. E essa mulher sunamita, ela nos apresenta a coerência, com esta posição positiva da vida, com relação à sua fé, com relação ao seu desejo de aproximação de Deus, e com relação à administração das perdas, dos momentos difíceis como é este que ela está passando.
e ela pega a criança morta, coloca na cama do quarto que ela tinha feito para o profeta, não fala para ninguém que a criança estava morta, manda um recado para o esposo: olha, manda um servo e manda aqui uma condução, e ela se determina, portanto, em ir à direção do profeta de Sunem ao Monte Carmelo, uns 30 quilômetros. É quando então acontece essa situação que Eliseu, a ver chegar, percebe que alguma coisa estava estranha e fala para Geazi: olha, vai, pergunta para ela como que ela está. E é interessante, meus queridos, a resposta dela, conforme a gente tem lembrado aí no final do versículo 26, tudo está bem. Preste atenção, meus irmãos. Nem tudo está bom, muitas vezes, nas nossas vidas, mas pode, mas deve, e com Deus vai bem. A soberania de Deus, meus queridos, nos leva a esta posição, a esta consciência de que muitas vezes as coisas escapam das nossas mãos, mas nunca escapam nas mãos de Deus. Ele está sempre sob o controle. Ele está sempre governando, conhecendo de uma forma total, de uma forma completa. Lembremos sempre, meus amados, que o que define se as coisas vão bem é em quem nós temos confiado as nossas vidas. E mesmo vivendo aquela confusão de um menino que ela recebe de uma forma milagrosa, mas que parte de uma forma sem ter um entendimento dentro desse quadro de milagre, mas que ela se põe a alternativa de ir atrás do servo do Senhor, interceder ao seu favor. E a gente percebe no desenvolvimento do texto a sua determinação, quando, em primeiro lugar, o profeta manda Geazi: olha, leva o meu bordão e toca na cabeça do menino. Com certeza, entendendo que ele seria restabelecido, o que não aconteceu. E no versículo 30, ela diz para ele: porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Ou seja, ela estava determinada a trabalhar aquele momento tão difícil e doído diante daquele homem de Deus, daquele servo do Senhor. E a gente vê o desenvolvimento onde há um processo. Ele entra no quarto onde o menino estava morto sobre a cama, ele ora, ele sobe sobre o menino, ele caminha naquele quarto, e é no desenvolvimento desse processo então que ele ressuscita, que o menino volta, portanto, à vida, conforme nos diz o versículo 35. Então se levantou o profeta e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Aí este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Estava vivo. Aí então ele manda chamar a mãe, a sunamita. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Mais uma vez ela é agraciada com a vida daquela criança, com a vida desse filho tão desejado, e que, sem entender, ela perdera por um momento, mas que Deus restaura a sua vida. E nós percebemos, meus queridos, conforme o versículo 37, que ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, ou seja, numa posição de gratidão, numa posição de muita satisfação, de reconhecimento, de mais uma vez ser agraciada milagrosamente por Deus. Ela tomou o seu filho
e saiu. Continuou. E meus queridos, é esse o desafio das nossas vidas aqui. Nós temos e vamos ter muitos momentos em que as coisas não vão estar boas, mas com Deus a gente vai estar bem. Amém. E é esse o grande desafio, né, da palavra de Deus para conosco. A gente não entende, a gente é muito limitado, mas Deus não. Né? E o que faz toda a diferença é estarmos sempre renovando, reconsagrando as nossas vidas e os nossos queridos a Ele. Vai tudo bem com você? Como que estão as coisas? Com certeza, algumas situações adversas, às vezes até bem difíceis. Mas lembremos, pode não estar tudo bom, mas com Deus sempre vai tudo bem. Podemos estar de bem com a vida, apesar dela e de nós, porque Deus é vencedor, Aleluia. é vitorioso, é eterno, e é a razão da nossa vitória, da nossa eternidade. Amém. Hein? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos ter mais um tempo de oração, para a gente encerrar o nosso culto, orando. Muito obrigada, Pai, pela viva esperança em Ti. Sabemos, ó Deus, da Tua presença que nos fortalece, Jesus. A Tua presença, Senhor, que muda uma situação de Senhor. Porque só o Senhor pode realizar coisas que o ser humano não pode realizar. Só o Senhor é o recurso de uma história abençoada. Só o Senhor é o recurso de uma história familiar, Jesus. Oh, Deus, oh, Pai, agradecido seja o Vamos cantar esse hino. Quão formoso és no universo, a glória enche a terra e enche o céu. A glória enche a terra, a glória enche os céus, a glória enche a vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, a glória enche a terra
irmãos que puderem, vamos ficar de pé, encerrando ainda em oração. Fala para Deus: Senhor, está tudo bom, mas estamos bem. Está tudo bem, porque nós estamos aqui te servindo. Porque as nossas vidas, nossos lares são consagrados ao Senhor. Porque a nossa igreja é, acima de tudo, igreja do Senhor. E clamamos, Senhor Deus, pelas nossas vidas, lares, igreja. Colocamos na Tua presença, no Teu altar de graças, ó Pai. Cada membro, cada família representada. Clamamos pela salvação daqueles que ainda não aceitaram a Jesus, e que estejamos determinados te servindo, ó Deus, vivendo para a glória do Senhor, vivendo na Tua presença, levando a Tua mensagem de salvação em Cristo Jesus. Aleluia. E clamamos-te por problemas que temos, ó Deus, em casa, nos lares da nossa igreja, na nossa igreja. Nos ajuda, Pai, enquanto te servimos, estarmos sendo direcionados pelo Senhor para resolvermos conforme a Tua vontade. Amém. E lembramos desse quadro complexo que vivemos no Brasil e no mundo, essa enfermidade, ó Deus. Misericórdia, Jesus. Tantas coisas afetadas por ela, ó Deus. Tantas famílias, Deus, Senhor. nos ajuda a mantermos dando testemunho, proclamando a Tua palavra, sendo restaurados na paz e na alegria do Senhor. E lembramos de pessoas que têm pedido as orações, ó Pai, lares, familiares nossos, ó Deus, que têm administrado, ó Deus, esta situação. Mas clamamos-te também, Senhor, pelos governantes, ó Pai, do nosso país, dos demais países, ó Pai, para que possam